Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre o Data Warehouse e o Data Lake. Para iniciar, o Data Warehouse. Data Warehouse, na tradução literal do inglês para o português, é um grande armazém de dados, orientado por assunto, integrado, não volátil, variável com o tempo e com o objetivo de apoiar decisões gerenciais. Quando a gente diz que é orientado por assunto, é que previamente no levantamento de requisitos para se modelar um data warehouse, já se define de antemão qual o assunto a ser coberto por esse qual assunto que o data warehouse vai tratar. Por exemplo, vendas. Vendas de uma empresa, vendas seria o assunto. Então, de antemão, a gente vai fazer o levantamento de requisitos de quais dados de vendas vão ser úteis para serem disponibilizados para os tomadores de decisão. Integrado. Integrado, a gente diz que é integrado porque ele busca informações de outras fontes de dados. Então, a origem das informações de um data house vem de outras fontes de dados, que pode ser um outro, até mesmo um outro banco de dados, um arquivo JSON, uma planilha Excel, arquivos TXT, arquivos XML. Então, através do processo de ETL, esses dados são agrupados, são juntados e levados para o data house. Nesse processo de ETL, que seria extração, transformação em carga, são aplicadas regras de negócios, por exemplo, faixa etária. A gente pode definir que a faixa etária de 30 a 40 anos é uma faixa etária, de 40 a 50 anos é outra. Padronização de informações, como por exemplo o sexo. A gente pode definir que no nosso data house sexo será 1 e 2. Então, diferentes fontes de dados podem apresentar essa informação vindo de forma diferente, como masculino, feminino, MF, mas a gente, no processo de ETL, padroniza essa informação como sendo um ou dois. E agregação de dados. Eu tenho informações de vendas por município. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem vendas por Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e por aí vai. Mas no meu data house, o agrupamento vai ser feito por estado do Rio de Janeiro. Então, isso é definido de antemão no levantamento de requisitos e o processo de ETL vai tratar de fazer esse agrupamento, essa agregação de dados. Isso é o conceito resumido do que é o Data House. O Data Lake, por sua vez, é um repositório centralizado que armazena todos os dados, o mesmo conceito do Data House, só que ao invés de armazenar dados somente estruturados, como é o caso do Data House, que apresenta um conceito de banco de dados com tabelas, com um banco de dados, tabelas, linhas, colunas, o Data Lake, por sua vez, ele armazena dados estruturados em forma de banco de dados ou não, em qualquer escala, em qualquer tamanho. Então, o Data Lake ele já supera a quantidade de armazenamento que o Data Warehouse comporta. Então, o Data Warehouse ele tem um limite de armazenamento de dados, de capacidade de armazenamento de dados, e o Data Lake já supera, já tem uma capacidade maior para fazer esse armazenamento. Além de dados estruturados, como eu mencionei, imagens, arquivos de áudio, vídeos, comentários em redes sociais que, embora sejam textos, não estão de forma estruturada, dados vindos de dispositivos móveis. Então, tudo isso, todo tipo de dado, esse dado não estruturado, ele pode ser útil. Então, o cientista de dados é que vai definir o valor que esses dados têm. Não há preocupação em estruturar os dados, uma vez que quem vai trabalhar nesse dado, quem vai trabalhar nessa imagem, nesse vídeo, uma imagem de raio-x, por exemplo, exame de raio-x para detecção de doenças, por exemplo, quem vai definir o valor dessa informação existente é o cientista de dados. Então, fazendo um resumo das diferenças entre o Data Lake e o DW, Data Warehouse, falando de estrutura dos dados. No Data Lake, como eu já mencionei, os dados são brutos, os dados não são trabalhados como aquele processo de ETL que existe no Data Warehouse. Então, por isso que eu tive que mencionar o processo de ETL. O Data Lake já não tem essa preocupação, ao passo que o Data Warehouse, sim. Ele tem todo aquele processo de ETL, tudo aquilo que eu falei de aplicação de regra de negócio, padronização, agregação de dados. Então, o Data House ele tem todo esse processo até que esse dado processado, enfim processado, seja disponibilizado para o tomador de decisão. Objetivo.
o Data Lake ele não tem um objetivo previamente definido. Os dados ficam lá à disposição para serem explorados. Então, o cientista de dados ele vai ter aqueles dados à sua disposição para que ele defina valor para cada dado existente lá. O Data Warehouse, por sua vez, ele já tem um objetivo definido previamente. É o que eu falei do assunto. No levantamento de requisitos, a gente pode definir, por exemplo, que a gente quer que vamos ter painéis com acompanhamento de vendas do ano de 2010 a 2019. Os usuários, como eu já falei, Data Lake é o cientista de dados e no Data Warehouse é o analista de negócios. Acessibilidade. Altamente acessível e rápido para atualizar no Data Lake. Ou seja, o cientista de dados ele tem lá o dado à disposição, então ele acessa sempre que ele precisa, sempre que ele julgar necessário, ele vai ter aquele dado à disposição para acessar, para atualizar, para trabalhar em cima daquele dado. No Data Warehouse não. Uma vez que feita a carga dos dados, é mais complicado e caro para se fazer alteração. Por quê? Porque o objetivo já é definido previamente, a estrutura do Data Warehouse, a tabela fato, as dimensões já são definidas previamente. Então, qualquer necessidade que não esteja naquele escopo do levantamento de requisitos feito previamente, vai demandar tempo para se fazer uma alteração na estrutura. Por isso que é mais complicado e mais caro, porque isso implica também não somente estrutura física de banco de dados, de hardware, mas também de profissional para fazer essa alteração. Bom, pessoal, é isso. Nesse vídeo eu procurei fazer um resumo sobre as diferenças entre o Data Lake e o Data Warehouse. Se você gostou, curte aí embaixo e siga a nossa página no Instagram, Otimizando Dados. Muito obrigado e até a próxima.